Olá, meu nome é Andrei Soares, eu sou oncologista clínico. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre câncer de mama triplo negativo. Qual que é a definição que a gente tem de câncer de mama triplo negativo? A gente pode definir o câncer de mama triplo negativo como a ausência de marcação imunistoquímica para os receptores hormonais, tanto de estrógeno e progesterona, e a ausência do HER2 por avaliação imunistoquímica. O câncer de mama triplo negativo ele é um subgrupo bem heterogêneo de doença. Em torno de 15 a 20% dos tumores de mama são tumores do tipo triplo negativo. É importante a gente frisar que os tumores de mama triplo negativos não são sinônimos de tumores de mama do subtipo basaloide. Os achados se superpõem, mas a gente vai falar um pouquinho que esses tumores são um pouco diferentes. Os tumores de mama do triplo negativo são realmente um desafio para o tratamento das pacientes com câncer de mama. Por que esse desafio? Esses tipos de tumores eles não têm alvos específicos, então a gente ainda não tem a disponibilidade de agentes biológicos ou drogas-alvos importantes para tratamento dessas pacientes. Inclusive, uma área de grande interesse de estudo, e a gente vai ver um dos resultados de uns trabalhos mostrando um pouquinho sobre droga-alvo nesses casos. A quimioterapia citotóxica ela ainda é o principal para o tratamento dessas pacientes. Esses tumores eles apresentam alta quimiosensibilidade. Esses dados podem ser corroborados nas avaliações das taxas de resposta patológica nas pacientes em tratamento com quimioterapia neoadjuvante. A gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Infelizmente, essas respostas têm uma curta duração e possivelmente a relação entre essas respostas fugazes e logo a progressão de doença dá-se muito por conta da agressividade biológica do próprio tumor de mama triplo negativo. Bom, e qual que é a diferença dos tumores de mama triplo negativos e os tumores de mama do subtipo basaloide? Como já definimos, os tumores de mama triplo negativo, eles referem-se à ausência da expressão proteica dos receptores hormonais e do HER2 pela avaliação imunistoquímica. Então, nada mais é do que uma expressão imunofenotípica dos tumores. Já a avaliação do tumor de mama subtipo basaloide, ele leva em conta a análise da expressão gênica, isto é, a assinatura gênica dessa paciente. Então, falamos mais sobre o genótipo das pacientes. Os tumores de mama triplo negativos e o subtipo basaloide, eles não são sinônimos, apesar de serem interpretados assim na maior parte das vezes. Por que isso? Porque a maioria dos tumores triplo negativos são tumores basaloide e vice-versa. Essa concordância chega em torno de 70%. Além disso, os tumores de mama triplo negativos eles apresentam a mutação do gene BRCA1 e BRCA2 em torno de 20% dos casos. Atualmente, a classificação de tumor de mama subtipo basaloide ela está mais envolvida com os trabalhos clínicos. A gente ainda não tem conveniência em utilizá-los na prática clínica diária. Então, por conta disso, acabamos utilizando a expressão triplo negativo como subtipo basaloide. E a gente consegue reconhecer esse subtipo basaloide? A gente tem grande chance de encontrá-lo pela avaliação de imunistoquímica. Quando a gente avalia uma imunistoquímica, se nessa imunistoquímica, além das três proteínas já citadas se apresentarem negativas, os receptores hormonais, tanto de estrogênio quanto progesterona, e o HER2 serem negativos, a gente tiver positividade para EGFR, CK5 ou CK6, existe uma alta possibilidade que esses tumores triplo negativos sejam realmente tumores do subtipo basaloide. Em relação ao prognóstico, infelizmente o prognóstico desses pacientes são um pouquinho sombrios. Os subtipos basaloides e HER2 são os piores prognósticos do câncer de mama. Eles têm um risco de recidiva locorregional e a distância muito importante comparado com os outros subtipos de câncer de mama. Os locais de preferência para metástase desses tumores são principalmente pulmão, linfonodos à distância e o cérebro. E as metástases ósseas e hepáticas elas acontecem em menor vezes. Bom, vamos falar um pouquinho do tratamento neoadjuvante. Sobre o tratamento neoadjuvante, a gente tem um trabalho prospectivo que avaliou mais de 1.000 pacientes para tentar entender um pouquinho qual seria a taxa de resposta à quimioterapia neoadjuvante com as pacientes com tumores de mama triplo negativo e as pacientes com tumores de mama não triplo negativo. Nesse trabalho, 23% das pacientes tinham tumores de mama triplo negativo, e que a gente vê que realmente tem uma resposta muito mais importante à quimioterapia neoadjuvante às pacientes que têm tumores triplo negativo, que nem podemos ver aqui, 22% para os tumores triplo negativos versus 11%. Por outro lado, uma menor sobrevida livre de progressão e sobrevida global aos 3 anos, estatisticamente significativa. O maior risco de doença visceral e o menor risco de doença óssea. A recorrência e a morte foi muito maior nos 3 primeiros anos. É um tumor que, em geral, tem uma recidiva muito precoce.
O que podemos ver de bom nesse trabalho é que as pacientes que atingiram resposta patológica completa, a sobrevida global delas foi semelhante às pacientes que não eram triplo negativos, que nem podemos ver na curva aqui. Essas pacientes que atingiram resposta patológica completa tiveram um grande benefício. Bom, o Gepartril, na verdade, ele é um trabalho que foi desenhado, tinham mais de 2.000 mulheres, ele foi desenhado, na verdade, para fazer uma avaliação se a troca de quimioterapia seria positiva para as pacientes que não atingiram uma resposta patológica inicial. Nós sabemos que resposta patológica completa à neoadjuvância, ela reflete um melhor prognóstico dessas pacientes, uma melhora da sobrevida, e o Gepartril foi um estudo querendo avaliar se as pacientes que não tinham resposta com a troca da quimioterapia, elas teriam algum benefício. Então as pacientes elas recebiam quimioterapia com baseadas em taxanos e antracíclicos, na verdade elas faziam um esquema TAC. As pacientes faziam 2 ciclos de quimioterapia. Após 2 ciclos, as pacientes eram separadas, as que respondiam e as que não respondiam. As pacientes não respondedoras eram re-randomizadas para ou seguir com o esquema TAC ou trocar a quimioterapia baseada com navilbine e Xeloda. Uma análise exploratória desse trabalho, só para avaliar as pacientes com triplo negativo, mostrou que globalmente, as pacientes atingiram uma resposta patológica completa em torno de 20,5%. Mas, nas pacientes com tumores triplo negativo, essa taxa de resposta foi de 57%. Por outro lado, o Geparquinto, ele avaliou, na verdade, a introdução de um agente biológico para essas pacientes. Então, a avaliação, as pacientes recebiam quimioterapia baseada em antracíclicos e taxanos também, e elas eram randomizadas para receber bevacizumab ou não. E o objetivo desse trabalho era avaliar a taxa de resposta patológica completa. Na análise específica das pacientes triplo negativas, que foram quase 700 pacientes nesse trabalho, o que a gente pode ver é que a adição do bevacizumab ela aumentou de uma maneira significativa a resposta patológica completa das pacientes com a adição do bevacizumab. Esse achado não foi conclusivo no trabalho como um todo, quer dizer, quando foram avaliadas todas as pacientes, não houve um benefício da adição do bevacizumab em termos de aumento de taxa de resposta patológica completa. Porém, no subgrupo de pacientes triplo negativo, houve um aumento significativo com a adição do bevacizumab. Bom, tratamento com platina. Tratamento com platina para os pacientes com câncer de mama triplo negativo, eles têm algo de atraente. E, em geral, essa vontade maior da gente usar agentes platinantes dá-se por conta de que uma porcentagem dessas pacientes tem mutação do gene BRCA. O gene BRCA é um gene supressor de tumor, ele é importante para fazer o reparo das lesões do DNA. Então, as pacientes que têm a mutação desse gene, ou eventualmente elas têm uma hipermetilação desse gene, isto é, esse gene está silenciado, ele não trabalha, ele não funciona adequadamente, essas pacientes têm um maior risco a desenvolver tumores de mama. E essas pacientes que têm a ausência da função adequada do gene BRCA, elas não conseguem reparar adequadamente as lesões no DNA. O que acontece é que as lesões causadas pelos agentes platinantes, eles dependem bastante da função do gene adequado para que ela possa fazer uma boa correção. Então, as pacientes que têm a mutação ou eventualmente uma hipermetilação ou alguma outra alteração do gene BRCA1, aparentemente as lesões causadas pelos agentes platinantes são muito mais importantes, levando a uma morte celular. O que a gente consegue ver, na verdade, nessa tabela, que a gente tem vários trabalhos com neoadjuvância, tentando avaliar a resposta nas pacientes com tumores de mama triplo negativo, é que, apesar da gente ter um N pequeno, que infelizmente não conseguimos tirar muitas conclusões, a gente vê que existe uma certa resposta. É importante a gente mostrar aqui que sempre que feito em combinação com os taxanos, essa taxa de resposta ela foi aumentada. O que podemos concluir de trabalhos para câncer de mama triplo negativo? Infelizmente, o que a gente conclui é que a gente não tem nenhum trabalho com um nível de evidência grande, robusto, para avaliar a eficácia do tratamento quimioterápico apenas nos pacientes triplo negativos. Então, a maioria dos dados que temos são análises exploratórias de trabalho de neoadjuvância com todas as pacientes. A gente sabe que as pacientes se comportam realmente, o comportamento das pacientes com câncer de mama é muito diferente dentre todos os subtipos que a gente pode avaliar, e infelizmente, até pela incidência menor de pacientes com câncer de mama triplo negativo, essa nossa avaliação para eficácia de tratamento é menor nessas pacientes. A adição de taxano, apesar de não ter tido uma estatística
uma significância estatística importante na neoadjuvância, existe uma tendência do benefício do uso de taxano em termos de aumento de taxa patológica, de taxa de resposta patológica completa. E devido aos dados que a gente tem de adjuvância, realmente da importância do taxano, não vejo como um critério de a gente abandonar ou não usar o taxano. Pelo contrário, eu acho que é uma droga extremamente importante para o uso das pacientes na neoadjuvância. Como a gente falou, o uso dos agentes platinantes, ele é sedutor, na verdade, mas ele deve ser avaliado em grande escala e nos pacientes corretos. Não são todas as pacientes com câncer de mama triplo negativo que têm alterações do gene BRCA ou qualquer que seja a mutação ou um silenciamento desse gene. Talvez a gente tenha que selecionar adequadamente as pacientes, o que não deve ser tão fácil, porque se a gente não consegue fazer trabalhos especificamente com pacientes com câncer de mama triplo negativo, vai ser mais difícil fazer trabalhos com pacientes especificamente dentro do grupo de câncer de mama triplo negativo. O que talvez ajuste é o Geparcisto. Na verdade, é um trabalho que está randomizando pacientes para o uso de carboplatina no tratamento neoadjuvante e talvez traga um pouquinho mais de informação a respeito para nós. A adição de agente biológico, na verdade, um dos primeiros agentes biológicos que a gente está usando para câncer de mama triplo negativo, onde a gente não tem um alvo específico e que aparentemente tem alguns resultados, o bevacizumab é um antiangiogênico, é um anticorpo anti-VEGF, ele parece promissor no cenário neoadjuvante, ele parece que aumenta um pouquinho a taxa de resposta patológica completa para essas pacientes, o que a gente viu que melhora a sobrevida das mesmas. Mas a gente precisa um pouquinho de dados mais maduros do Geparquinto e precisamos talvez de fazer um trabalho mais específico. A gente vai ver que o bevacizumab foi usado no cenário metastático também, aparentemente nas pacientes com câncer de mama triplo negativo elas têm benefício, mas precisamos de dados um pouquinho mais robustos e mais maduros para a gente realmente colocar isso na nossa prática diária. Bom, o que a gente pode falar um pouquinho de câncer de mama triplo negativo e adjuvância? A gente tem uma avaliação de 3 trabalhos randomizados com a adição ou não de taxano para as pacientes, quimioterapia baseada em antracíclico e taxano, e esses trabalhos na verdade são pacientes de alto risco, linfonodos positivos, e a gente fez uma avaliação desses trabalhos para ver quais são as pacientes que têm o maior benefício de receber quimioterapia adjuvante. São as pacientes com receptores hormonais positivos ou receptores hormonais negativos. O que a gente consegue ver é que a análise desses 3 trabalhos em conjunto, somando um pouco mais de 6.500 pacientes, a gente vê que realmente a redução da recidiva foi muito maior nas pacientes com receptor de estrógeno negativo ao invés de positivo. A sobrevida livre de doença em 5 anos, ela foi diminuído o risco dela muito maior, uma porcentagem muito maior de pacientes com receptores hormonais negativos do que positivos. A redução do risco de morte também foi muito mais importante nas pacientes com receptores hormonais negativos. E o ganho absoluto na sobrevida também foi muito maior. O que mostra que as pacientes com receptores hormonais negativos, elas se beneficiam realmente de quimioterapia. Até porque essas pacientes elas não têm muita opção de tratamento, muita outra opção de tratamento. O tripé ainda, o mais importante para essas pacientes de tratamento é a quimioterapia. Em um dos trabalhos, a gente consegue ver que a adição do taxano, no caso aqui o paclitaxel, realmente mostra um benefício em doença sobrevida livre de doença nas pacientes que receberam paclitaxel para que não receberam paclitaxel em receptores hormonais negativos. Em positivos também foi, mas a gente vê que o ganho foi muito grande, o que a gente não pode tirar o mérito do taxano para essas pacientes. Esse é o gráfico que a gente pode olhar novamente também as pacientes que receberam taxano ou não taxano em receptores hormonais triplo negativo, HER2 negativos, receptores hormonais negativos, vendo que o benefício do paclitaxel realmente é importante para essas pacientes. E aqui a gente tem análise de 2 trabalhos randomizados também para avaliar a eficácia da adição de um outro taxano, no caso aqui o docetaxel, na adjuvância das pacientes com câncer de mama com linfonodos positivos. Na verdade, esses trabalhos não selecionavam as pacientes por subtipo triplo negativo ou não, mas era uma avaliação de pacientes de alto risco. Essas pacientes recebiam quimioterapia com base com antracíclico, com ou sem taxano. E o que a gente pode ver nas pacientes com receptores hormonais negativos, há um ganho importante de sobrevida, com um ganho absoluto em torno aí de 6 a 9%.
O MA5, na verdade, foi um trabalho que queria avaliar a adição ou não de antracíclico nas pacientes, na adjuvância das pacientes com câncer de mama. E o desenho do MA5, na verdade, eram pacientes que faziam quimioterapia com CEF adjuvante ou com CMF. Eram um pouco mais de 700 pacientes e elas foram randomizadas para receber ou CEF na adjuvância ou CMF. Então, a troca do antracíclico da epirubicina para o metotrexato e para avaliação se a adição da epirubicina é importante. Uma análise exploratória do MA5 com os subtipos moleculares das pacientes mostrou alguns dados um pouquinho engraçados. Na verdade, o que a gente consegue ver é que a adição de antracíclico para as pacientes com tumores de mama do tipo basaloide não houve benefício. Inclusive com uma tendência que a não necessidade do antracíclico, ela parece que o não uso do antracíclico parece que é um pouquinho melhor, tanto em sobrevida livre de recorrência ou de sobrevida global. O que a gente consegue ver exatamente aqui, as curvas praticamente superponíveis uma com a outra. Então fica uma dúvida. Eu acho que é um trabalho, é uma análise exploratória dentro de um trabalho não planejada, mas que pode gerar aí uma avaliação, uma hipótese, uma ideia de que talvez antracíclico não seja tão necessário nas pacientes com câncer de mama triplo negativo. E o uso da capecitabina. Então, uma outra frente que a gente pode ter. Então, o trabalho FIN-XX, ele randomizou 1.500 pacientes e a avaliação era se a adição da capecitabina traria algum benefício na adjuvância dessas pacientes. E o que a gente consegue ver é que os dois grupos de pacientes recebiam quimioterapia baseada com taxano, no caso do Taxel, e antracíclico, e eles recebiam ou não capecitabina no mesmo braço. O que a gente consegue ver é que não houve, no trabalho como um todo, não houve diferença estatisticamente significativa nesse paciente. Agora, nas pacientes com câncer de mama triplo negativo, houve um benefício com a adição da capecitabina para essas pacientes em relação à sobrevida livre de recorrência. Bom, o que a gente pode esperar para frente? Qual que é o futuro? Então, a gente tem que pensar um pouquinho no que a gente tem hoje de dados para essas pacientes e o que de repente a gente quer para o futuro. Diversos trabalhos a gente tem nesse cenário. Nos próximos anos, talvez a gente tenha dados mais robustos do que a gente pode escolher para as pacientes com adjuvância, mais especificamente com pacientes com câncer de mama triplo negativo. Que nem a gente já comentou, não temos nenhum marcador ou nenhum alvo específico para tratamento dessas pacientes. O que a gente tem hoje, talvez, é um pouquinho de uso de bevacizumab, um antiangiogênico. O estudo Beatriz vai mostrar para a gente um pouquinho sobre o uso dele. É um trabalho de fase 3, com uso de antracíclico com ou sem taxano, e a adição ou não do bevacizumab. Outros trabalhos que vão mostrar para a gente um pouquinho de resultado nos pacientes com câncer de mama triplo negativo é a adição ou não da capecitabina, uma vez que a capecitabina, aparentemente, na avaliação exploratória do FIN-XX, mostrou que o subgrupo de triplo negativo talvez tenha um benefício na adição do uso da capecitabina. Outras drogas que serão testadas e deveriam trazer um pouquinho mais de dados para a gente são as platinas e, eventualmente, no futuro, os inibidores da PARP. Que a gente pode concluir de adjuvância para os pacientes com câncer de mama triplo negativo é que é um tumor agressivo e as pacientes devem ser encaradas e tratadas com esse entendimento. Isso é muito importante. Os taxanos são parte fundamental do tratamento adjuvante. Acho que a gente não tem muita dúvida que a adição do taxano para essas pacientes é de fundamental importância. Existe uma pequena dúvida real do benefício dos antracíclicos. Na verdade, falar que existe uma pequena dúvida é até um pouco perigoso, para que a gente não leve isso como realmente algo que a gente não deva fazer. Na verdade, existe uma dúvida, existe uma avaliação de um trabalho que comparou CEF com CMF, que nem vimos, e que aparentemente a adição do antracíclico para os pacientes com triplo negativo não teve benefício, mas eu acho que a gente não pode levar isso como uma verdade. Eu acho que a gente não pode ainda deixar de dar antracíclico para essas pacientes, pensando apenas que elas são pacientes com câncer de mama triplo negativo. A gente não tem nenhum trabalho randomizado especificamente para essas pacientes, o que a gente não consegue então definir qual o melhor tratamento para adjuvância para essas pacientes. E eventualmente nos próximos anos vamos ter alguns trabalhos que talvez ajude um pouquinho a gente a definir qual talvez seja o melhor
tratamento para essas pacientes. Bom, e na doença metastática? Na doença metastática, como na neoadjuvância e como na adjuvância, nós não temos trabalhos randomizados especificamente para tratamento de pacientes com câncer de mama triplo negativo. O que a gente tem? A gente tem diversas drogas que podem ser usadas. Então, aqui tem um pouquinho de exemplo de algumas drogas que são usadas. Todas elas têm atividade no câncer de mama, todas elas têm atividade no câncer de mama triplo negativo. Podemos lançar a mão do uso de antracíclicos, como a doxorubicina, a epirubicina, a doxorubicina liposomal, taxanos, a capecitabina, a gemcitabina, a vinorelbina, as platinas, algumas drogas ainda não aprovadas no Brasil, como ixabepilona e eribulina. A ixabepilona parece que tem um benefício importante nas pacientes com câncer de mama triplo negativo, é uma droga um pouquinho atraente também. Podemos lançar a mão da combinação entre as drogas. E terapia-alvo que a gente não tem um alvo específico, mas a gente tem um anticorpo anti-VEGF, que é o bevacizumab, que no cenário metastático também parece que traz algum benefício e eventualmente é um caminho para a gente avaliar um pouquinho sobre o uso dele nessas pacientes. Importante frisar que o bevacizumab é sempre usado com quimioterapia. E na verdade, para a gente fazer escolha de tratamento para essas pacientes, a gente acaba utilizando dados de grandes trabalhos com avaliação dos pacientes de subgrupo de triplo negativo e alguns trabalhos de fase 2 para na verdade ajudar a gente um pouquinho a decidir o que é melhor entre um e o outro. A gente sabe que as taxas de resposta variam em torno de 15% a 65%, eventualmente uma droga para outra pode mudar um pouquinho a taxa de resposta, a combinação na maior parte das vezes traz realmente uma maior taxa de resposta, alguns pacientes precisam disso, elas são muito sintomáticas, então a associação dessas drogas pode ser feita. E o que a gente sabe é que a poliquimioterapia não traz um benefício de sobrevida às pacientes em relação à monoquimioterapia. Na verdade, existem dois trabalhos que mostraram um ganho de sobrevida com a associação de drogas. Um deles é um trabalho de capecitabina com docetaxel versus docetaxel isolado, ou um trabalho de gemcitabina com paclitaxel versus paclitaxel isolado, mas esses trabalhos existem algumas críticas para eles. O crossover entre as pacientes não foi grande, então na verdade a gente acha que se essas pacientes recebem as drogas continuamente, elas talvez tenham a mesma sobrevida que elas recebam de uma vez. Como já disse, a única vantagem que a gente tem nesses casos é uma maior taxa de resposta para as pacientes. Como falamos, as taxas de resposta em torno a 15% a 65%, as combinações que a gente disse de capecitabina e docetaxel versus docetaxel, mas a crítica é que o crossover não foi suficiente para essas pacientes. Falando um pouquinho de terapia-alvo, quer dizer, a gente, para tratar pacientes com câncer de mama HER2 positivo, temos diversos tratamentos. Começamos com o trastuzumab, hoje a gente tem, depois passamos pelo lapatinib, hoje nós temos o pertuzumab, e cada vez mais vamos abrindo o leque para tratamento dessas pacientes. As pacientes com receptores hormonais, há muito tempo já tratamos com manipulação hormonal, então temos diversas opções de tratamento de manipulação hormonal, podemos retratar essas pacientes com hormônio. Mas a paciente com câncer de mama triplo negativo a gente ainda não tem um alvo específico. Mas para essas pacientes foi testado um agente biológico, o bevacizumab, no cenário metastático. Na verdade foram 3 trabalhos importantes em primeira linha, eu vou citar um deles. O uso do bevacizumab ele causou um pouco de furor nos Estados Unidos. No momento não existe indicação para o uso do bevacizumab lá, na Europa e no Brasil a gente felizmente ainda tem essa indicação. Nós acreditamos que o bevacizumab é uma droga importante para o tratamento de câncer de mama, principalmente das pacientes triplo negativo, que ele tem o seu papel, e a preocupação de que talvez uma toxicidade aumentada ela pode ser facilmente controlada devido aos benefícios que essas pacientes elas podem apresentar. Os trabalhos principais foi o ECOG 2100, o AVADO e o RIBON-1, que foram avaliações em pacientes em primeira linha. Eu vou falar para vocês, na verdade, mais do ECOG 2101, e foram um pouquinho mais de 700 pacientes que eram com câncer de mama recidivado, metastáticos, e foram randomizados para receber paclitaxel com ou sem o bevacizumab. E o que a gente consegue ver na avaliação das pacientes triplo negativo é que há um benefício importante para essas pacientes. A gente tem uma redução de risco de 47% de sobrevida livre de progressão
para essas pacientes. Na verdade, como um todo, o trabalho foi positivo para todas as pacientes, onde o objetivo primário desse trabalho era a avaliação de sobrevida livre de progressão. Ele foi positivo, e nas pacientes com triplo negativo ele foi uma resposta agradável. Então, devido à escassez, à dificuldade de drogas e de alvos que a gente tem para os pacientes com câncer de mama triplo negativo, eu acho que o bevacizumab tem um papel importante e ele tem que ser sempre pensado em tratamento de primeira linha para essas pacientes. A gente sabe que os taxanos são drogas extremamente ativas para esse tipo de paciente, e eu acho que a combinação dos taxanos com o bevacizumab deve ser sempre avaliado, ou discutido ou pensado para um tratamento de primeira linha das pacientes com câncer de mama triplo negativo recidivados e metastáticos. A gente tem alguns dados menores, infelizmente trabalhos de fase 2 que avaliam algumas combinações. Então a cisplatina, como a gente já comentou um pouquinho, aquela ideia do racional das pacientes que têm triplo negativo tem algum tipo de alteração do BRCA, como já falamos, 20% delas tem a mutação do BRCA1 e BRCA2, e alguma outra porcentagem de pacientes tem alguma alteração no funcionamento desse gene. Então esse aqui é um trabalhinho de fase 2, gencitabina e cisplatina em pacientes realmente previamente bem tratadas. Esse trabalho aqui mostrou realmente uma taxa de resposta muito mais importante nas pacientes que eram receptores hormonais negativos, 43% de taxa de resposta versus 8% de taxa de resposta nas pacientes que eram receptores hormonais positivos. Um outro trabalho pequeno, na verdade, apenas 36 pacientes também, para avaliar a resposta de gencitabina e cisplatina nas pacientes. A gente tenta fazer uma divisão em percentagem, mas é complicado, mas praticamente meio a meio dessas pacientes nesse trabalho eram triplo negativo e a outra metade era não triplo negativo. E o que a gente consegue ver é que a sobrevida livre de progressão ela é muito maior no subgrupo de triplo negativo. Então 5,3 meses versus 1,7, praticamente 3 vezes a sobrevida livre de progressão para essas pacientes. Existe uma estatística, uma significância estatística, porém esse número é realmente muito pequeno para a gente tomar como uma grande lei, ou como realmente que é o melhor esquema de tratamento para essas pacientes. Houve uma análise multivariada com correção para idade, raça, pré ou pós-menopausa, e mesmo assim houve uma redução de 47% do risco de progressão nas pacientes com tumor de mama triplo negativo. A sobrevida global também foi numericamente maior no subgrupo triplo negativo, mas não teve nenhuma significância estatística. Muito provavelmente porque o número de pacientes é muito pequeno, a gente não consegue tirar uma conclusão muito exata sobre essas drogas. Inibidor da PARP. Então, como falamos, não temos alvo, e a PARP na verdade faz parte junto com o BRCA nas pacientes com câncer de mama. Ela é muito importante como um gene reparador de lesão de DNA. Então soa muito interessante a gente que tem uma paciente com uma alteração do BRCA, onde ela não consegue fazer o reparo celular adequadamente. Se a gente consegue inibir uma outra enzima que é fundamental para fazer o reparo celular, e depois a gente ataca com quimioterapia a lesão principal, onde essas proteínas deveriam fazer uma correção, essa célula vai morrer. Então soa muito interessante a associação do uso do inibidor de uma proteína responsável para fazer o reparo celular em uma célula onde a outra enzima responsável ela não está funcionando adequadamente, e a gente causa um estímulo necessário, um estímulo de lesão ao DNA, onde seria necessária uma reparação e com isso uma morte celular, seria muito interessante. E foi avaliado. Então o Iniparib foi um dos primeiros trabalhos que saíram com inibidores da PARP, e ele causou um pouco de furor quando ele foi publicado. Na verdade, a primeira publicação foi um trabalho de fase 2, randomizado, e eram pacientes entre primeira e terceira linha com câncer de mama triplo negativo metastático, com 120 pacientes. Elas foram randomizadas para receber gencitabina e platina, que parece um esquema interessante dos pacientes com triplo negativo, e o mesmo esquema associado ao uso do inibidor da PARP, do Iniparib. E os resultados desse trabalho eles foram muito animadores, na verdade. A publicação no New England de 2011 mostrou uma sobrevida livre de progressão muito maior para os pacientes que receberam o Iniparib, com uma diminuição do risco de progressão em torno de 40%, mais exatamente 41% nessas pacientes. E o que chama
realmente muita atenção em relação à sobrevida global. Quer dizer, a gente achou uma droga onde a gente deu um ganho de sobrevida global. Então, uma diminuição no risco de morte de 43%. Isso aqui foi fantástico. Quando isso aqui foi apresentado, quando a gente tinha esses dados, realmente isso causou uma certa empolgação de que a gente tinha achado uma droga que talvez fosse muito eficaz. E que, infelizmente, para a nossa decepção e para a decepção de nossos pacientes, quando a gente foi avaliar o trabalho, os dados do trabalho randomizado, fase 3, com 500 pacientes, a gente viu que, na verdade, esses dados eles não se confirmaram. O que a gente consegue ver na randomização de 500 pacientes é que, para a sobrevida, a gente não teve um ganho para quem recebeu ou não Iniparib. E a gente teve um pequeno ganho de sobrevida livre de progressão mediana para essas pacientes. Então, infelizmente, essa droga não parecia tudo o que vinha. Mas será que a gente pode abandonar e não usar mais a Iniparib? Quer dizer, inibidor de PARP não é uma classe adequada de medicação para os pacientes triplo negativos? Não, na verdade não. Na verdade, eu acho que a gente incorreu em alguns erros, talvez na análise aqui, que são eles. Primeiro, a gente não sabe muito bem quais são todos os alvos dessas drogas. Talvez precisamos entender um pouquinho mais molecularmente como é que elas agem em outras vias, talvez. A seleção de pacientes acho que foi o principal problema. Como a gente falou, não são todas as pacientes com câncer de mama triplo negativo que têm um subtipo basaloide. Não são todas as pacientes com câncer de mama triplo negativo que têm mutação de BRCA. Não são todas as pacientes de câncer de mama triplo negativo que têm qualquer outra alteração que leve a uma inativação, uma função inadequada do BRCA. Então, talvez essas drogas elas tenham muito mais atividade nessas pacientes, onde o BRCA ou está mutado, ou ele tem alguma função errônea. Talvez essas pacientes, se forem selecionadas, essas pacientes vão ter um benefício maior. Então, infelizmente, por conta de uma ansiedade, talvez, de acharmos aí uma droga que fosse efetiva nessas pacientes, a gente acabou queimando uma certa etapa em termos de tentar usar sem ver a população adequada para ter o benefício dessa medicação. E o que a gente tem para o futuro? Bom, temos algumas estratégias para o futuro. Algumas drogas estão sendo estudadas, novas drogas virão. Os trabalhos para câncer de mama triplo negativo, eles estão tendo mais espaço na literatura, quer dizer, há um interesse maior em tratar essas pacientes. Esse é um subgrupo que precisa ser realmente estudado. A gente já falou, são pacientes que têm uma doença altamente agressiva e precisam ser tratada como tal. Então, o que a gente tem para o futuro? Antracíclicos e taxanos, que é o que a gente já usa hoje. Então vamos ver realmente a eficácia nessas pacientes, a necessidade ou não dos antracíclicos. Será que os agentes platinantes eles são adequados para todos os pacientes com câncer de mama triplo negativo? Ou será que nós vamos ter que realmente achar o nicho adequado para ele? Inibição de EGFR, a gente tem um pouco de pé atrás, porque alguns dados já saíram e eles são um pouco modestos em relação à inibição do EGFR. Antiangiogênese, a gente tem, tanto na neoadjuvância, um aumento de taxa de resposta, quanto na doença metastática, uma melhora no tempo livre de progressão para as pacientes que usam antiangiogênicos. Então, eu acho que a gente precisa, talvez, fazer algo mais específico para esse tipo de droga. Os inibidores da PARP, eles não estão perdidos. Eu acho que a gente precisa achar a paciente adequada, não podemos queimar a droga assim. Os inibidores da SRC ainda estão em fase de estudo. As inibições das estonas de acetilase, inibição do MEK. Trazer um pouquinho de uma apresentação que teve na ASCO desse ano, na verdade, tentando achar aí uma manipulação hormonal para os pacientes com câncer de mama triplo negativo. Então, na verdade, esse estudo apresentado, eles eram pacientes com receptores hormonais negativos, estão considerados como menor ou igual a 10% de marcação na imunistoquímica, e essas pacientes então eram testadas para o receptor androgênico. E as pacientes que eram positivas, elas recebiam bicalutamida 150 mg por dia, para a gente dar uma avaliadinha na resposta dessas pacientes. Bom, então o objetivo do estudo era realmente benefício clínico dessas pacientes. Então, se tinha uma taxa de resposta, se tinha um controle de doença, esse era o objetivo do estudo. Foram mais de 450 mulheres testadas
e todas elas com marcação menor ou igual a 10% de receptores de estrógeno e progesterona pela imunossoquímica, e só 51 delas foram positivas para receptor androgênico. Dessas, apenas 26 pacientes acabaram participando do estudo. Aqui a gente tem um pouquinho do que a gente comentou. Então foram 452 pacientes testadas, 51 delas eram positivas para receptor androgênico, mas que receberam realmente a bicalutamida, apenas 26. Lembrando, a bicalutamida ela é um antiandrógeno, ela é um antagonista do receptor de andrógeno, e o que a gente conseguiu ver como melhor resposta desses pacientes é que a gente não teve nenhuma resposta completa, nenhuma resposta parcial, mas a gente teve doença estável em 5 pacientes com mais de 6 meses, e em menos de 6 meses 2 pacientes, e 17 delas progrediram com uma taxa de benefício clínico de 21%. Bom, e o que a gente pode falar rapidamente sobre rebiópsia? Quer dizer, a rebiópsia é importante. Eu acho que não só no triplo negativo, essa discussão tem que ser muito maior em relação a quem merece a rebiópsia. Eu acho que esse é um assunto que a gente às vezes tem um tabu de discutir com a paciente, tem uma certa dificuldade em rebiopsiar a paciente, mas eu acho que é importante, e a gente vai apresentar aqui um trabalhinho sobre triplo negativo, sobre câncer de mama e o quanto isso pode mudar talvez alguma conduta. E por que isso é importante? Porque quando você tem uma paciente com câncer de mama triplo negativo, a gente já comentou, essas pacientes não têm alvo de tratamento. Nós temos um antiangiogênico, nós temos bevacizumab, mas lembrando que ele não é um alvo específico. A gente não sabe ele usar adequadamente ainda. Quando a gente rebiopsia uma paciente, a gente tenta dar a chance dessa paciente ou ter tido uma mudança, eventualmente, do status dela, tanto hormonal ou do HER2, e a gente sabe que isso pode existir uma discordância entre o tumor primário e uma recidiva. A gente pode ter uma inversão entre receptores hormonais, HER2, que eram negativos, podem vir a ser positivos e vice-versa, cada um com mais probabilidade de acontecer. Mas outras coisas que a gente pode ter é problemas com a avaliação do material. Então, lá atrás, de repente, aquela biópsia pode eventualmente ter tido algum problema. Então, o transporte, o armazenamento, o preparo, o tempo para a leitura, isso atrapalha bastante a avaliação receptores hormonais, HER2. Então, talvez uma rebiópsia possa ajudar nesse sentido de perder, do que a gente possa ter perdido, talvez, com uma avaliação do material prévio. E que a gente vê que é um trabalho prospectivo, com 117 pacientes, tinha uma confirmação de doença metastática, câncer de mama, e a gente vê que 60% tinham concordância com o tumor primário. Só que a gente vê que quase 40% das pacientes tinham discordância do tumor primário. O que leva a uma mudança de conduta para essas pacientes. Se a gente não fizesse uma rebiópsia, a gente talvez pudesse estar fazendo um trabalho, um tratamento para elas que não fosse tão efetivo, tão eficaz. Então a gente vê que em relação aos receptores de estrógeno, uma discordância de 16%, entre pacientes que eram negativas e foram positivas, ou que eram positivas e foram negativas, uma discordância de 40% nos receptores de progesterona, sendo que 8% delas passaram a ser positivo e quase 3/4 dessas pacientes perderam o que seria um receptor de progesterona positivo, e uma discordância em torno de 10% das pacientes com HER2, o que a gente consegue ver aqui, que em torno de 8% das pacientes ganharam a possibilidade de fazer um tratamento com uma droga-alvo dirigida, que a gente conhece bem para o HER2. E 2 pacientes, eu acho que um número muito pequeno, talvez a gente falar em 20% soa muito grande, mas 2 de 10 é um número muito pequeno, mas que eventualmente a gente pode poupar de usar uma droga que talvez não fizesse efeito para ela. A gente sabe aí um pouquinho das toxicidades que a gente tem, das drogas que a gente pode usar para os pacientes com HER2, então a gente pode poupar essas pacientes de usarem drogas que talvez não sejam as ideais. O que a gente pode concluir então um pouquinho de câncer de mama triplo negativo? Então a gente pode dizer que a quimioterapia para essas pacientes são as mesmas opções das outras pacientes. A gente não tem um trabalho específico mostrando qual é o esquema melhor, qual é a droga melhor, se a combinação é melhor que não. Existe talvez aí uma sugestão de nessas pacientes a gente usar uma combinação de taxano com o bevacizumab, mas não necessariamente, isso não significa que é mandatório, que a gente
tem que indicar esse tratamento, quer dizer, eu acho que ele faz parte de uma discussão, acho que ele deve ser avaliado com carinho, mas os dados que a gente tem são os mesmos dados para os outros subtipos. A gente não tem um alvo específico ainda para o tratamento dos pacientes com câncer de mama triplo negativo. A gente viu que, na verdade, a inibição de PARP para essas pacientes não é a salvação. O que a gente tem que ver é que dentro das pacientes com câncer de mama triplo negativo devem ter as pacientes que realmente vão se beneficiar de uma magnitude importante desses inibição da PARP, mas que não existe ainda um alvo específico para essas pacientes. A inibição da angiogênese parece uma via interessante, ela é muito utilizada. A gente está precisando bastante de trabalho randomizado para as pacientes com câncer de mama triplo negativo. E eu acho que o mais importante é, não só para câncer de mama, como para qualquer outro tumor, e para câncer de mama triplo negativo, então mais difícil, mas a gente precisa de biomarcador para tratamento. Acho que não tem nada melhor que a gente ter um biomarcador que pode servir para a gente de prognóstico e de predição de resposta ao tratamento. Acho que seria o ato mais inteligente que a gente poderia fazer para uma paciente é quando a gente tem realmente um biomarcador que ele é preditivo a resposta de tratamento e prognóstico para essa paciente. Obrigado.